Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar compartilhando mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar terminando de ler Jeremias, o capítulo 51 e o 52. Vai ficar bastante leitura nesse dia de hoje, mas vamos estar lendo aí e ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, no capítulo 51 fala bem assim: Assim diz o Senhor: Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebe-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, ele pagará o que ela merece. Aliás, ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia é um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela. Consigam um bálsamo para sua ferida, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado a Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixe-na e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chegará ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Ergam um sinal para atacar a muralha da Babilônia. Reforcem a guarda. Posicione as sentinelas. Preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto às muitas águas, está rico de tesouros. Chegou o seu fim. A hora de você ser eliminado. O Senhor dos exércitos jurou por si mesmo, com certeza, a encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes, cada um ourives e é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você despedaço cavalo e cavaleiro, com você despedaço carros de guerra e cocheiro, com você despedaço homens e mulheres, com você despedaço velho e jovens, com você despedaço rapaz e moça, com você despedaço pastor e rebanho, com você despedaço lavrador e bois.
e com você despedaço governantes e oficiais. Retribuam a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoque contra ela estes reinos, Ararate, Mine e Askenaz. Nomeie um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque, como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos medos, seus governantes, governadores e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia, desolar a terra da Babilônia, para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia param de lutar, permanecem em suas fortalezas. A força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas, as trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após o outro, e um mensageiro sai após o outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira se foi capturada. Os vales do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A cidade da Babilônia, de Babilônia é como uma eira, é época da colheita, logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio, tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu seu estômago com as nossas finas comidas, e então nos vomitou. Que a violência cometida contra nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês, e os vingarei, secarei o seu mar, e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leãozinho, rosnam como filhotes de leão. Mas enquanto estiverem cilados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres. E então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Cesaque será capturada, como orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitarão e o cobrirão. Suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia, e eu farei vomitar o que engoliu. As nações não mais morrerão ali. Não mais acorrerão ali a ele. E a muralha da Babilônia cairá. Sai dela, meu povo, cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. Enfim, esse trecho que ele faz, sai dela, povo meu, é o mesmo contexto que ele usa lá em Apocalipse também. Ele usa também que tem um povo hoje fugitivo, digamos assim, ainda que está preso na Babilônia, e o Senhor pede que saia.
Não desanimem, nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega a este ano, o outro no próximo, rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidor a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra cairão por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam. Não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados, e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão, como grandes águas. O rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia. Seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados. Pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governantes, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a muralha da Babilônia será desmantelada, e as suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada, se exaustam por nada. O trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraias, filho de Neraias, filho de Maazias, quando ele foi à Babilônia com o rei Ezequias de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobrevieram à Babilônia, tudo que foram registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraias: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas essas mensagens e essas palavras em alta voz. Então diga: o Senhor disseste que destruirias este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire no Eufrates. Então diga: assim, Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Enfim, aqui ele traz uma palavra pesada aí para a Babilônia, aquela Babilônia terrena que estava estabelecida há muito tempos atrás. E hoje também tem uma Babilônia espiritual também aí, que está cativando muitas pessoas e tem povo de Deus nela ainda que precisa sair dela. Enfim, o Senhor vai estar manifestando aí através da palavra para cada um esteja saindo também da Babilônia. Ele vai estar incomodando com o espírito dele para que as pessoas saiam. No capítulo 52 fala bem assim: Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. E ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim,
A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá de tal forma que ele teve que tirá-lo da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob o cerco até o 11º ano de Zedequias. Ao chegar ao 9º ano, dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercado a cidade. Foram a Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. E ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficava no templo do Senhor e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, as candeias, as tigelas e as bacias usadas para as ofertas derramadas, tudo o que era feito de ouro puro ou de prata. Vale lembrar que a arca já não estava mais aí. A arca da aliança, como nós sabemos, desapareceu. Ninguém fala nada sobre ela. O bronze tirado das duas colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada e romãs de bronze tudo de bronze. A outra coluna, com suas romãs, eram iguais. Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima das peças entrelaçado ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraias, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas, dos que ainda estavam na cidade. Tomou os oficiais encarregados dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens
que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Este é o número que Nabuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levados para o exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã. Foram ao todo 4.600 judeus. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei da Babilônia, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Pois bem, até aqui, Nabucodonosor já não reinava mais, já era esse filho dele, Evil-Merodach, que era o rei, e ele era amigo ali do rei Joaquim. Ele acabou ali ficando junto com o rei ali, até depois que Evil-Merodach passa para um outro sucessor aí. Ele falou bondosamente com ele, e dele deu um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as suas roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Bem provável que aí também sai filhos de Joaquim até chegar ali em José, que também vem a descendência de Cristo Jesus. Mas enfim, terminamos aqui mais um livro de Jeremias. Como eu já tinha comentado, aqui a gente não viu ele falando da Arca da Aliança. Bem provável que no livro de Macabeus ele fala um pouquinho que Jeremias tinha escondido a Arca da Aliança no Monte Nebo, onde que pessoas foram atrás e não conseguiram encontrá-la mais. O Senhor ocultou a Arca da Aliança, porque a Arca do nosso Senhor, ela tem poder e não poderia cair em mãos erradas. Bem provável que é só o Senhor que pode revelar aonde ela está. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.